Olá, meus queridos, minhas queridas. Estamos começando então o nosso 9º episódio do nosso podcast Mundo Interno. Eu sou André Vieira, especialista em mente e comportamento humano. E eu sou Fábio Bogo, filósofo, psicólogo clínico e professor. Reduzi minha lista agora e acho que dessa vez a gente estabelece nessas. Boa, boa. Aos poucos a gente vai chegando lá. E hoje nós vamos falar sobre o assunto que todo mundo já passou um pouquinho, todo mundo já sentiu, né? Tem até vários ritmos musicais que falam sobre isso. Hoje nós vamos falar de carência, a carência do coração, né? Tem um ritmo próprio, né, André? Que é o brega sofrência, que eu adoro porque toca direto, fundo, como uma faca no coração. A tradicional sofrência, né? E se isso tá na nossa música popular, né, André, é porque a carência é um fenômeno tão próximo da nossa experiência como seres humanos que não é estranho, não é incomum a gente retratar ela na arte, né? Como tudo que faz parte da nossa vida e tudo que é geral da experiência humana de todos, né, todas as pessoas, se tem algo que nos une é o fato de que a gente tente aquele pedacinho faltando no coração e procura esse pedacinho no outro, né? Exatamente. E a gente nem sempre a gente se toca que a carência não é só a carência que a gente vê nos filmes românticos e nas músicas de sofrência. Nem sempre é essa carência afetiva, né? Existem vários tipos de carência. A carência é a sensação de que está faltando alguma coisa. Pode ter vários tipos de carência. Pode ter a carência afetiva, você pode ter uma carência financeira, de repente, por estar apertado o orçamento. Você pode ter uma carência de propósito, uma carência de saúde, se você estiver doente, uma carência das mais variadas, né? Mas todas elas vêm desse sentimento de que está faltando alguma coisa. É uma falta de completude, né? Completude é aquela sensação de que estamos completos. E a carência vem da falta disso, né? Ou da percepção sobre si mesmo, né? De que nós não somos completos e não só isso. Da crença de que o outro, de alguma forma, poderá nos completar, né? De que o outro tem algo que tapa o nosso buraco. E assim, por que eu digo isso? Alguma coisa, né? O outro não precisa ser exatamente um outro ser humano, né? Mas assim, algo lá fora, algo do lado de fora da gente, tem o restinho que tá faltando da gente, né? Carecer tem sempre a ver com isso. Carecer é faltar. E aí é legal a gente apontar isso porque essa coisa da falta de completude, a gente tem um outro jeito de lidar com isso, que é entendendo que nós somos seres ainda em formação, seres em construção e reconstrução, e que tudo bem, a gente nunca está pronto, e que é legal assim, que é legal que a gente tenha sempre algo novo para descobrir, para crescer, para se transformar, mas que isso não tem a ver assim com... Sabe? A gente tem 95% da gente e os outros 5% a gente precisa do outro, porque senão não vai estar, né? Não vai estar bom o suficiente, a gente não sossega enquanto a gente não incorporar essa coisa que está lá fora para dentro de nós, né? E aí que vem o sentimento de carência e de sofrimento, né? Aí a gente nem tá falando de sofrência, que é aquele sofrimento gostoso, como a gente se acostuma a sentir e viver, mas sofrimento real, né? Sofrimento que prejudica a nossa vida e paralisa as nossas escolhas. Assim, a gente passa por vários momentos na vida e em diferentes momentos a gente está sentindo falta de diferentes coisas, né? Tem um ensinamento muito interessante quando tu falou dessa questão de estar incompleto e de estar sempre em constante mudança, que é o ensinamento do talo de arroz. O ensinamento do talo de arroz diz o seguinte: você planta uma sementinha e aquela sementinha ela é uma semente naquele momento. Em algum momento ela deixa de ser uma semente para virar um brotinho de arroz, né? E para passar por esse processo em que ela sai de uma sementinha e vira um brotinho de arroz, existe uma mudança e existe um sofrimento implícito naquela mudança. E isso nos leva a pensar sobre esses momentos em que a gente está em constante mudança e a aceitação desse processo de mudança. E a carência que a gente sente, ela não que ela é superada, mas a gente aprende a entender melhor ela quando a gente contempla. A gente pode começar contemplando
esse momento de mudança, onde a gente sente falta de alguma coisa, e também ter a sabedoria de entender que quando a gente conseguir esta alguma coisa que está faltando, a gente ainda vai sentir falta de alguma outra coisa que vai vir no futuro, né? Você pode achar que você está carente nesse momento porque você talvez não tenha saúde, mas quando você tiver saúde, você vai deixar de olhar para a saúde como carência e você vai olhar para outra coisa como carência. Você pode ter saúde e de repente você não tem mais dinheiro. E aí você começa a buscar pelo dinheiro em outro momento, em outra fase da vida. E aí você consegue dinheiro e aí você tem uma outra coisa que aí de repente você ainda não formou a sua família. E aí você sente uma carência porque você não tem uma esposa, um marido, você não tem filhos, ou então você sente uma carência porque você ainda não atingiu um nível profissional que você queria. Sempre tem essa se tu fosse apoiar na busca por essas coisas, essa busca não acaba nunca, né? Eu costumo dizer que quando a pessoa tá carente, ela só vê o que falta. Ela tem 95% dela, tá tudo bem, mas 5% não tá bem. Essa pessoa tá carente, quando ela entra naquele estado de carência, de sofrência, de tristeza por falta de alguma coisa, ela não vê mais nada, ela só vê o que falta. Tem um ditado popular que simplifica bem essa questão da carência ao longo das fases da vida. Diz que a criança tem saúde, tem tempo, mas não tem dinheiro. O adulto tem dinheiro, tem saúde ainda, mas não tem tempo. E o velho tem tempo, tem dinheiro, mas não tem saúde. Completo a gente nunca tá, né? Em momento nenhum da vida. A gente tem tudo que a gente quer. É verdade. E aí, sobre essa coisa da diferença dos objetos, né? Moda, sabe, sobre o que é que falta para mim para me tornar um ser inteiro? E quando a gente consegue aquilo, parece que de alguma forma se esvai pela mão e aí a gente passa a desejar uma outra coisa, que já não é mais o que a gente tem, aquilo que a gente queria tanto, quando a gente consegue, perde um pouco o seu valor e a gente vai para outro aspecto, né? E vai procurar em outro lugar, em outra coisa, sabe? Partindo de uma decepção, de aquela, assim, poxa, eu comprei aquele carrão, ou eu tô com aquela pessoa que eu queria tanto conquistar, e essa pessoa já está do meu lado, mas parece que não é o suficiente, né? Eu faço uma leitura sobre isso, psicanalítica, né? De que a psicanálise nos revela que todos esses objetos do desejo são objetos ilusórios, são objetos, assim, que vêm de uma mentira, de uma ocultação, né? De um semblante, de uma falta intrínseca, que a psicanálise chama de castração e que há muito tempo a gente já entende que não é literal isso, né? Não é a castração literalmente do corpinho da criança, do pênis da criança, não tem a ver com isso, né? Quem fala isso sobre psicanálise tá 100 anos atrasado. Mas tem a ver com uma falta simbólica, um corte simbólico que nos priva daquele estado mítico, que na verdade nunca existiu na vida real. Aquele estado em que não nos faltava nada, em que a gente estava em plena homeostase, em pleno equilíbrio, sabe, né? E na plenitude do nosso ser, dentro do ventre, agarrado com a mãe, a gente era um só com a mãe. No momento em que a gente nasce, a gente chora, porque a gente é rompido, algo de nós se rompe, né? E aí logo depois a marca da cultura, vem o primeiro brinquinho, vem o teste do pezinho, vem o primeiro banho, roupinha e pronto. Foi-se. A gente agora é mais um corpinho, né, apreendido pela cultura e algo de nós foi apartado, foi separado, né? E a psicanálise entende o desenvolvimento do sujeito como uma forma de lidar com essa perda, que é inalienável, que não tem mais como voltar. E a gente começa o tempo inteiro procurar novos objetos, e aí no grego eles chamam isso de agalma, né? Que é esse brilho, esse fulgor, essa reluzência das coisas, que quando a gente chega mais perto, a gente descobre que aquilo era miragem, né? Esse é o agalma grego. A gente projeta um holofote nas coisas, em certos objetos que a gente elege, a gente escolhe. E quando a gente chega perto, tem eles nas mãos, a gente descobre que aquele holofote, né, estava refletindo ali algo que não está ali de verdade. E aí, não, então peraí. Então esse aqui já perdeu a graça, eu preciso procurar em outro lugar. E a gente vive a nossa vida inteira fazendo isso, procurando o próximo objetivo, a próxima meta, a próxima missão, a próxima coisa que vai nos completar.
E quando é com coisas, né? Quando é essa relação utilitarista com objetos materiais, até é possível, né? A gente fazer por onde? A gente organizar nossa vida financeira e comprar aquilo que a gente quer. Junta aqui, economiza ali e compra. Mas o problema é quando a gente começa a fazer isso com outras pessoas, né? E atribuir esse agalma, sabe, esse brilho de que aquele outro, aquele marido, aquela esposa, aquele companheiro, aquele amigo, aquele sim vai me dar status, vai me dar, né? Vai realizar os meus sonhos. É por meio dessa outra pessoa que eu vou finalmente estar em paz comigo mesmo. E essa é a receita para a gente se enganar, né? Nas filosofias, na cultura oriental, tem um conceito muito parecido com esse brilho que você falou, que é os lungs, né? No budismo tibetano em específico, fala dos lungs, que é uma forma de energia. Assim, eu não vou entrar muito no mérito disso, que é mais complicado, mas só para ilustrar como as culturas se conectam, assim, né? O lung também é dividido em elementos, fogo, terra, etc. E tem o lung que é um lung do éter, um lung que é energia, é um tipo de energia que desperta a nossa atenção, que desperta o nosso ânimo, que desperta o nosso interesse. Então, quando a gente, por exemplo, quer alguma coisa física, a gente olha para, por exemplo, alguma coisa que a gente quer, vamos botar lá, sei lá, uma joia, uma roupa, um eletrônico qualquer. A gente olha para aquilo, desperta o elemento éter, desperta esse elemento do brilho, que a gente se interessa por aquilo. E aí a gente vai lá, se esforça, aquilo se torna um objeto de cobiça, de interesse, a gente vai lá e compra aquilo ali. Aí, passou um tempo, aquele negócio que era maravilhoso, que estava ali lindíssimo, que era uma fonte de realização, aquilo ali perdeu o brilho. Aquilo ali não é mais interessante. A mulher vai lá e compra um sapato, que ela queria um sapato de cortal para montar um look assim assado, vai lá e compra o sapato. Dali a 2 meses aquele sapato é só mais um sapato. E aí ela precisa buscar uma outra fonte de brilho, uma outra fonte de interesse. E aí ela vai lá e acha de repente uma bolsa, ou não precisa ser algo físico, de repente é uma viagem, alguma coisa assim. E surge aquele brilho em busca daquilo lá. E depois que você compra, depois que você realiza aquilo ali perde o brilho. E lá vai você em busca da próxima realização. O Lama Padmasambhava, ele fala que se a gente for num porto, qualquer porto desse que chegam os navios cargueiros, você vai ver navios gigantescos com vários containers de felicidade. A gente fica importando felicidade, porque tem produtos ali que a gente vai ter pequenos instantes de felicidade, pequenos instantes de realização, em forma de produto. Então o container tá cheio de pedacinhos de felicidade ali, né? Mas é justamente isso que o capitalismo tardio faz, né? Oferece pra gente, né? Assim, pequenas doses de felicidade em conta-gotas. Exatamente. É o Admirável Mundo Novo, né? Quem já leu conhece. Vários livros sobre sociedades distópicas, né? No último cast eu falei sobre o 1984. E aqui eu vou falar sobre o Admirável Mundo Novo, que eles vivem utópicos, na verdade, eles vivem hiper felizes, né? E não existe problema, não existe sofrimento e não existe carência. E aí depois a gente descobre que eles usam uma droga, né? Uma pílula da felicidade. E aí todo mundo é o soma. E todo mundo ingere essa droga, soma e fica, né, sorridente, assim. Só que a gente vê que rir é bom, mas rir demais é desespero também, né? Ou seja, a gente nos leva a refletir, será que é necessário, assim, será que não é interessante a gente experimentar numa dose de leve, numa dose, né, assim, sutil, um pouco de carência? Será que a gente não se coça mais, a gente no nosso lugar de conforto, né? Quando a gente está procurando, sabe, assim, experiências novas, outras coisas que nos façam ter outras coisas para entrar em contato, né? É legal se tu usar essa experiência para se familiarizar com isso, né? O budismo chama atenção quando a gente fala dessa coisa do interesse, do elemento éter, e é como aquilo se esvai. Ele chama atenção para o seguinte: isso sempre teve dentro de ti, né? Este interesse, essa energia, esse brilho, ele não é do objeto que você está buscando.
Ele não é da pessoa que você está buscando, ele não é da realização que tu está buscando. Esse brilho está em você. E o grande trunfo dessa conversa toda é perceber que se isso não está em um objeto externo, se isso está em você e se isso emana de você para o objeto e não do objeto para você, né? Se isso está em você, você consegue gerar essa energia, você consegue se interessar, se emocionar e gerar este brilho de interesse por si próprio, sem que haja um alvo para esse brilho, para esse interesse. Perfeito, linda essa conclusão. Eu acho que esse é o segredo, né? A gente tá até se adiantando, porque a gente quer conversar assim, mais sobre isso, mas, né, e tentar entender melhor, porque falar é fácil. Eu acho que pelo que a gente está conversando, assim, a gente descobre que tem um ponto comum de convergência, tanto da psicanálise, da leitura psicanalítica, quanto da leitura budista, que é muito bonita isso, né? Assim, que tu traz do elemento éter, que a gente projeta sobre as coisas, ou esse holofote do Agalma que a gente projeta sobre os objetos, né? Seja por uma questão de transbordamento, sabe? Você, na verdade, você se descobre tão pleno de elemento éter, ou seja, né, de abstração dessa, né, desse fulgor de ti mesmo, que passa para o outro, ou seja, por uma falta, seja por uma carência interna e que não está em objeto nenhum, mas que está na tua própria formação, né? Seja por um excesso ou por uma carência, de qualquer maneira está em ti. E a gente pode brincar de se apaixonar pelas coisas do mundo, né? E sem sofrer com isso. A gente pode se encantar e pode, sabe, se jogar nas coisas, né? Isso é uma vida com patos, né? Eu falei antes de que quando a gente nasce, a gente chora. Porque viver é sofrer, na vida é patos, né? A gente começa, a primeira coisa que a gente faz na vida é tomar um tapa de um outro adulto, de um médico, de uma médica, e chorar, né? E assim, uma vida sem, sabe, sem carência nenhuma e sem precisar de nada, sem desejo, é uma vida meio apática, ou seja, sem patos, né? Uma vida sem essas paixões que nos tomam, né? Que nos fazem vibrar o corpo, assim, né? Eu defendo que tem um nível razoável, assim, de carência que a gente pode manter, a gente pode sustentar, pra gente, sabe, se divertir com as coisas, né? Aí a gente passa do limite quando a gente entra numa carência afetiva exagerada, assim, sabe? Que é quando a gente começa a apostar todas as nossas fichas, né? Na crença de que o outro vai trazer algo que não vai chegar na relação com o outro, vai chegar na tua paz contigo mesmo, né? A gente começa estando bem conosco mesmo, para depois a gente estar buscando no outro, né? E eu lido com pessoas assim no consultório, é muito, sabe? Pessoas que dizem, nossa, mas eu tenho tantos anos de idade e eu não encontro um parceiro, uma parceira, eu tô sozinho, fiquei pra titia, né? Ou fiquei pra, sabe? Ou tô solteirão e agora eu tive o meu tempo. Para os homens, né? Acontece muito isso. Assim, eu tive o meu tempo de balada, de pegador, e agora eu tô ficando meio calvo, tô perdendo esse vigor. E aí eu tô sentindo que agora eu não vou mais ter, eu preciso me amarrar. Isso é uma fala que eu já ouvi muitas vezes. Ou eu me amarro agora, ou eu vou morrer sozinho. E aí isso traz angústia, né? É muito comum que eu escute de homens e de mulheres uma fala nesse sentido: eu preciso primeiro estar com outro, arranjar uma outra pessoa, para depois eu consertar minha vida e me arrumar minha vida. Sendo que a ordem é inversa. Sendo que primeiro o passo inicial é você estar bem contigo mesmo, te compreender, aceitar que você é completo mesmo estando incompleto, né? Você tá tudo bem do jeito que você é. E aí o outro vem para compor, para somar, para construir junto, e não para, né? Não para te servir de objeto, porque aí o que acontece? Na carência pelo outro, né? Querendo sabe, assim, dedicando toda a nossa energia a estar com o outro, estar na presença do outro, a gente acaba sufocando, a gente acaba atropelando o outro na sua individualidade, na sua singularidade.
o que a gente faz dele? A gente faz dele a rolha para tapar o nosso buraco. Então a gente objetifica o outro sem perceber. Claro que a gente não faz isso sabendo. A impressão superficial que dá é que a gente, né, tá entregue, dedicado para o outro. E se a gente for olhar com mais atenção, muitas vezes nós estamos usando o outro como ferramenta, como objeto que sirva para nós para cumprir essa função de rolha, né? Tapar o nosso buraquinho. É a tal da relação utilitária. Uhum. As pessoas, quando a gente fala de relacionamento romântico, assim, né? A gente sempre cai nesse ponto. Que a gente olha pro outro e tenta jogar pro outro a responsabilidade de me fazer feliz. Isso. Né? Eu jogo nas escola, eu tô com você, então você tem que me fazer feliz. E as pessoas esquecem a contrapartida, né? Tu também tem que fazer a outra pessoa feliz. Mas o ideal é que nenhum dos dois dependa do outro para ser feliz. Esse que é o ponto que a gente estava simplificando assim em poucas palavras. O ponto é esse. Se você já está bem sozinho, se você assim, a carência você sempre vai sentir um pouco, mas você não pode entrar num estado de dependência emocional de outra pessoa, de outra coisa, de outra situação. Né? Perfeito. Se você cria uma situação de dependência, você joga uma responsabilidade muito grande em cima da outra pessoa de te fazer feliz. E é uma responsabilidade, é um peso que às vezes a outra pessoa não está pronta, não é nem que ela não quer, ela não está pronta para sustentar esse peso, essa responsabilidade. Né? Uma relação ela flui com muito mais leveza, com muito menos sofrimento, quando tu entra na relação não para absorver, não para sugar, não para pegar algo que a outra pessoa tem para te completar, para tapar o buraco, como a gente está dizendo, né? Uhum. Você entra, pelo contrário, você já entra completo, sem buracos, ou com buracos que você consegue lidar sozinho, né? Você já entra resolvido e você entra oferecendo o que você tem de bom para outra pessoa. Quem já viu nosso cast sobre relacionamentos tóxicos já sabe, né? Já escutou a gente falando sobre isso. Sim, a gente tá dando uma pincelada por cima porque a gente passou por esse assunto, né? Você entra oferecendo o que você tem de bom, né? Entra oferecendo o que você tem de bonito, de interessante, e a outra pessoa, por sua vez, também entra oferecendo o que ela tem de bom. Essa é uma relação que tem tudo para dar certo, porque os dois estão entrando oferecendo, e aí eu recebo o que a pessoa está oferecendo, ela recebe o que eu estou oferecendo e fica tudo bem. Né? Não tem uma dependência, não tem muito sofrimento do que se ter nisso, né? O que a gente falou, que eu falei antes do elemento éter, também se aplica aqui. Você olha para outra pessoa, que é uma pessoa que você tem emoções, que você tem sentimentos, e ela gera aquele brilho em ti, mas tu tem que saber que aquele brilho não é dela, aquele brilho é teu. Você tá gerando esse brilho, né? E a partir do momento que você gera esse brilho de forma independente, que você controla isso para ti, a carência meio que vai desaparecendo, né? Eu vou contar uma história, André. Manda aí. Pra entender, porque longe de mim querer achar um ponto de início, um ponto de partida para o fenômeno da carência, mas tem um conto, uma narrativa que volta e meia a gente é obrigado a voltar lá para os gregos e para Platão, porque eles organizaram, querendo ou não, o modo como a gente pensa e vive os conceitos na nossa sociedade ocidental, né? E hoje a gente tem muitos conhecimentos do Oriente, né? Do budismo, como tu frequentemente traz aqui para o nosso papo, e que são novidade, que vieram do século XX, né? Que a gente começou a ter contato, né? com esses saberes. Mas há mais de 2.300 anos a gente já lê o Banquete de Platão, e que tem uma história do Aristófanes que é muito interessante só para a gente falar sobre carência, e que eu vou trazer aqui, vou contar essa história, para a gente ver assim, só o quão antiga é essa noção e como ela era explicada pelos mitos muito antes da gente entendê-la na psicologia, entendê-la por qualquer ciência humana. A gente já falava sobre as coisas nos mitos, né? E aí tem o mito do andrógeno, que consta lá nesse livro famoso do Platão, que é o Simpósio, ou o Banquete, em que Platão relata, né, um encontro entre vários personagens de Atenas da época, personagens que existiram de fato, inclusive Sócrates estava lá, e eles se reúnem, começam a comer e beber, e com a cadeira deles ali é que cada um precisa promover o seu discurso e falar sobre o amor.
E quem falar mais, né, de maneira mais bonita, mais eloquente, vai ganhar ali, vai ser o rei da noite. E aí um dos personagens é o Aristófanes, né, um grande dramaturgo ali da Grécia, e ele conta uma história sobre o mito da alma gêmea, né, e que é o seguinte: há muito tempo atrás os humanos tinham 3 gêneros. Tinha o homem, tinha a mulher e tinha o andrógeno. O andrógeno era um ser redondo com ambas as partes íntimas, pênis e vagina. Eles tinham 4 mãos, 4 pernas, 2 rostos, numa só cabeça, né? A frente e o verso da cabeça, cada um tinha um rosto, e tinham 4 orelhas. Os homens tinham 2 pênis, as mulheres tinham 2 vaginas, e os andrógenos tinham um de cada. E aí, eles, olha só que engraçado, né? Isso tudo o Aristófanes contando. Eles andavam eretos, mas eles corriam dando cambalhota e estrelinha com grande velocidade, tá? E aí, enfim, né? Toda a história, os homens eram descendentes do Sol, as mulheres eram descendentes da Terra, e esses andrógenos, as criaturas místicas, eram descendentes da Lua e eram redondos. E aí, um dia eles resolveram desafiar os deuses do Olimpo, e os deuses não queriam se desfazer da humanidade, e eles encontraram uma punição: enfraquecer esses andrógenos, cortando eles no meio. E Zeus lançou um raio nessas criaturas andrógenas e dividiu elas no meio. Então eles seriam mais fracos e mais numerosos. Divide o poder deles pela metade e divide o número e multiplica o número por 2, né? Então essas criaturas que foram cortadas pela metade, elas viveram, depois dessa atitude dos deuses, elas viveram o resto de suas vidas infelizes, porque tudo que elas queriam era reencontrar a sua alma gêmea, a sua outra da laranja. Então, essa era a brincadeira, né, que o Aristófanes conta como um mito da criatura que era completa inicialmente e ela foi rachada por uma ação dos deuses e ela ficou incompleta e metade da alma foi para cada lado. Então, elas não estariam contentes enquanto elas não encontrassem a sua respectiva alma gêmea que estava em algum lugar do mundo. Para vocês verem, né, onde que começa essa história tão bizarra, né, e tão louca, mas que as noções mais esquisitas se perdem, mas esse conceito da alma gêmea, sabe, de que assim, Papai do Céu deu uma pessoa dentre 7 bilhões e meio que está preparadinha para nós. E provavelmente, por pela providência divina, ela mora pertinho da gente, né? E é a nossa alma gêmea. E se não, às vezes a gente procura e nunca acha, né? Mas em algum lugar ela precisa existir, a pessoa que vai me completar. E quanto tempo a gente não passa atrás desse sonho, né? E atrás desse projeto de encontrar a nossa alma gêmea. E olha, sabe, quando a gente tem explícito, assim, sabe, esse mito contado há 2.300, 2.400 anos atrás, né, de uma maneira esdrúxula dessa, a gente começa a não levar tão a sério, né? A gente fala, mano, é meio esdrúxulo, sabe? É meio... Olha de onde veio essa história de alma gêmea. Mesmo se a gente entender que existe um projeto, que existe um destino, né? Que existe um plano maior e transcendente para a nossa vida, esse plano ele vai se dar da maneira como ele tiver que se dar, né? Não existe, assim, sabe, um enigma, né? A coisa da gente achar que os relacionamentos são um enigma esperado e de que, como se fosse um tesouro, né? Uma missão, uma quest de uma aventura, né? De fantasia. E que lá no final a gente vai resolver o que pensa que é o tesouro, que é a pessoa amada, né? E salvar a princesa do dragão, e ela vai nos amar completamente. Essa ideia é infantilizada, e não é à toa que a gente está se referindo a ela com essa ingenuidade, né, da história de fantasia, porque ela é fantasiosa. E que a pessoa amada é um lugar a chegar e que ela vai estar esperando pra gente. Quando a gente se encontrar, vai ser amor à primeira vista. E pronto, aí agora sim o plano de Deus se concretizou para nós, né? Enfim, o destino, o que estava traçado no destino se concretizou para nós. Gente, amor não é destino, amor não é objetivo, né? O amor não é o pote no final do arco-íris. O amor é uma construção. E a gente vive com afinidades e diferenças, né? Supera conflitos, supera diferenças,
valoriza afinidades, valoriza pontos. É assim que a gente constrói um relacionamento. É assim que se constrói um relacionamento saudável, né? Isso, saudável. O relacionamento é uma coisa que está sempre em construção e sempre em mudança. Um casamento, por exemplo, não é uma coisa que tu assinou um contrato e aquele contrato está sacramentado para sempre. É uma relação dinâmica, né? Uma coisa que tem que ser alimentada, tem que ser construída, como uma plantinha que tu tem que regar, tem que dar tempo, energia e tem que ter dedicação para aquilo. É uma coisa muito dinâmica, né? E assim como o nosso foco de interesse muda quando a gente compra alguma coisa e aquela coisa não brilha mais, num relacionamento, se não tiver esse empenho, esse tempo, essa energia depositada nesse relacionamento, aquilo também perde o brilho, né? Uhum. A carência, de modo geral, ela vem, talvez um pouco da fonte dela seja uma baixa autoestima, né? Uma falta de uma visão de menos-valia de si mesmo, talvez de não entender que você é suficiente para si mesmo, ou de achar que você não é um ser completo, né? Todo esse papo gira em torno desse conceito de completude, né? E isso vem um pouco também da falta de conhecimento de si mesmo, né? Falta daquele autoconhecimento que a gente vem pregando ao longo do tempo aqui, né? Uhum. É muito triste isso, porque quando a gente sente que a gente não tá completo, a gente tenta depositar as nossas emoções a gente tenta depositar ela em pilares, assim, né? Tipo, eu vou deposita toda a minha razão de existir em prol de um emprego. Aí você perde esse emprego. Vem aí a crise do coronavírus e falha a sua empresa. Vamos dizer que você deposita toda a sua energia num negócio que você montou e aí veio essa crise e quebrou o seu negócio. Você não tem outros pilares para onde você pode depositar a sua atenção, para onde você pode, né? Se você não voltou se a sua energia emocional depende de outras coisas externas, você está fadado ao sofrimento, porque essas coisas externas mudam, né? O conceito de permanência Tem a causar sofrimento no outro, porque se você se agarra no outro como pilar da tua vida, você nunca deixou o outro caminhar com as próprias pernas. Imagina você querer viver a tua vida, agora imagina quem é o alvo da carência. Você está querendo viver a tua vida, correr atrás dos teus projetos e construir os teus planos, e aí você tem uma pessoa grudada no teu pé, dizendo assim, não me deixa sozinho, não me deixa aqui, porque sem você eu não sou nada, né? Imagina o sofrimento que é para você assim, ter que ficar resumido à condição de muleta. Gente, né, ninguém quer isso, não coloque o outro nesse lugar. Se você realmente ama, não faça do outro a sua muleta, né? Por você, principalmente, em primeiro lugar, mas também pela liberdade, pela autonomia do outro, que você priva e rouba quando você coloca ele como objeto da tua carência. É aquele negócio que eu falei agora há pouco, que tu joga um peso enorme na outra pessoa, que a pessoa não tá pronta, ou talvez simplesmente não esteja interessada em carregar, né? Cada um tem a sua vida, e em vez de entrar oferecendo apoio para o que a pessoa quer fazer e admirando o que ela tem de bom, admirando as qualidades e a beleza, você vira uma âncora na vida da pessoa, né? A pessoa quer andar, mas tá com o freio de mão puxado, esse freio de mão é você que tá ali empacando a vida da pessoa com a tua carência. É triste também ver isso dos dois lados, né? Pior é quando são os dois, né? Um fica na dependência do outro e cria uma dinâmica extremamente complicada ali, onde ninguém consegue andar para lugar nenhum porque tá um agarrado no outro, emocionalmente falando, né? Metaforicamente falando. Ninguém consegue realizar nada porque existe um temor gigante, aí entra ciúme também, né? O ciúme vem muito baseado nisso, né? Existe um temor gigante, todo o meu emocional tá baseado naquele relacionamento com aquela pessoa. Se eu perder essa pessoa, meu Deus, eu vou morrer porque não tenho mais a minha razão de existir, não tem mais sustentação. É muito triste isso, né? E a outra pessoa, quando são os dois, ainda aí fica complicadíssimo mesmo. A gente falou sobre esse quadro, a gente desenhou e ilustrou essa situação em que uma pessoa investe, né, e tem um investimento de carência sobre a outra que está querendo bater asas e voar, está querendo viver a sua vida independente. E a gente já, né, retratou isso como um caso muito horrível. Tem outro caso muito danoso também de um relacionamento de
codependência, né? Que é carência mútua, que pode ser como se manifestar como ciúme, como tu tinha dito, né? Ciúme mútuo e possessão, e quando isso acontece das duas partes, né? O resultado disso é o que a gente chama, dentro da gestalterapia, pelo menos, de uma formação confluente. O que é uma confluência? É assim, o limite de eu, o limite self das duas pessoas se dissolve e uma se mistura com a outra e chega num ponto em que não sabe mais o que é uma, o que é outra, né? Não sabe mais onde começa eu, onde acaba eu e começa o outro. E essa mistura de egos, essa mistura de identidades, assim, um com o outro, não tem como ser boa para nenhum dos dois. E aí eu fico muito desconfiado quando eu vejo, por exemplo, o Facebook de casal ou o Facebook de mãe e filha juntos, né? Mãe e filha adulta dormindo na mesma cama, depois de marmanjo. E eu suspeito sempre, assim, né? Claro que a gente vai ser taxativo em algum diagnóstico, mas, assim, a anteninha fica ligada. Gente, o que faz com que as duas pessoas, sabe, tenham um perfil único e se mostrem, né, para a sociedade como uma identidade só, uma coisa só, sabe? O que é um indivíduo, o que é o outro aqui nessa relação, sabe? E numa relação afetiva a gente vê, né, essas relações de codependência quando a gente poderia dizer mecanicamente, né, que assim, eu tento tapar a minha carência com a carência do outro. E, gente, buraco não tapa outro buraco, né? O meu buraco não consegue tapar o teu. Os dois buracos negros afetivos de cada um, eles só se alimentam um ao outro, né? E nada sai de fruto, nada é prolífico numa relação como essa. Nada é construtivo. É sempre mais consumo do outro, ao ponto de chegar numa relação doentia, de aniquilação mútua, assim, né? Chegar num ponto em que tu não te reconhece mais, né, como tu mesmo, e não sabe mais o que aconteceu. É bem triste depois que isso passa, que a pessoa, quando de repente isso acaba, chega num ponto de esgotamento, uma relação de codependência, que às vezes pode durar muito tempo, muitos anos, e aí em algum momento a pessoa sai dela e se afasta, e ela se dá conta assim, gente, o que eu estava fazendo esses anos todos? Onde é que eu andei? O que eu fiz? O que eu construí para mim? O que eu fiz da minha vida? Sabe? E é sempre assim uma experiência de meio que confusão, uma experiência de memórias meio difusas. Tu não lembra muito bem o que aconteceu. É engraçado como ouvir esses relatos assim. Os dois estão mentindo para si mesmo, né? Os dois estão fingindo que não são indivíduos separados, assim, indivíduos diferentes, né? Eu vou me juntar com a outra pessoa e eu quero tanto estar grudado com essa pessoa que eu vou ou anular uma parte de mim para me encaixar na vida dela, ou ela vai anular uma parte dela para se encaixar na minha, ou ambos, né? E aí acontece isso, né? A pessoa se perde no caminho. No meio do caminho dessa relação, a pessoa não sabe mais o que é dela, o que é uma característica dela, o que é uma característica do outro, o que foi que eu perdi, o que foi que eu deixei para trás. Precisa depois, quando há um despertar dessa situação, não necessariamente no fim do relacionamento, mas se houve um fim do relacionamento por esse motivo, é porque houve um despertar antes, né? Alguém prestou atenção e disse, opa, isso aqui não tá muito certo. É meio quando alguém, tipo, acorda da Matrix, assim, sabe? Na Matrix o cara olha assim, pô, mas tá meio estranho isso aqui, não sei bem o que é, mas tá estranho, né? Claro. E aí tem esse despertar e a pessoa percebe, putz, mas o que tá acontecendo aqui? E aí quando tem esse despertar, tu tem que ir retomando vai na busca das identidades e ver o que realmente é tu, o que tu aprecia, o que tu dá valor, quais são os teus valores, quais são as coisas que tu valoriza na vida, e o que é teu mesmo e o que era do outro. Tem que ter essa divisão. E até eu volto naquela metáfora do talo de arroz. Do talo de arroz. Tu tem que voltar quando tu era sementinha e olhar que tu deixou de ser sementinha e o que era ali, né? O que eu era antes de virar marido ou esposa?
o namorado, namorada de fulano. O que eu era antes de eu entrar nesse emprego, que essa relação também, essa dependência emocional também acontece às vezes com uma carreira, com um objetivo, alguma coisa assim, né? E o que eu era antes de fazer isso? O que eu dava valor? E aí tu tem que ir voltando no tempo e meio que reconstruindo o que tu era antes dessa metamorfose que tu passou ali de misturar e virar uma identidade só, né? Reconstruir é uma boa palavra que tu usou agora, porque não dá pra gente, né, assim, produzir de novo o mesmo estado que a gente foi, né? A questão de sair, isso aqui a gente está tentando falar sobre, né, como a gente pode assim, se sustentar, né, quando a gente se percebe numa relação de carência e tal. E aí, como tu disse muito bem, dos pilares, a gente se apoia em pilares, né? Poucos pilares. E frágeis, né? Pilares de menos, né? E que são frágeis, porque daí quando a gente desmonta, a gente não tem mais onde se apoiar. E quando a gente se percebe nessa, aí é questão de reconstruir, de fato, na vida que você tem hoje, nas relações que você tem hoje, né? O que é possível construir, o que é possível, né, se investir. Porque, de fato, ninguém é uma ilha, todo mundo sabe disso, nós somos seres gregários, a gente está cansado de bater nessa tecla, né? Nós somos seres sociais. Então, o nosso eu está para fora da nossa pele, ele se expande para fora do nosso mundo interno, dá o nome do podcast, ele é interno só no sentido da nossa consciência, do nosso autoconhecimento, mas a nossa experiência de vida, ela é uma experiência de campo. A gente está sempre em contato com as coisas, com pessoas, com projetos, com trabalhos, com aprendizados. E quanto mais a gente expandir o nosso horizonte, o nosso universo, né? Quanto mais o nosso mundo interno extravasar para fora, para lugares diferentes, menos a gente sente quando um deles se for, né? Então, assim, a gente pode trabalhar com uma carência meio dissolvida, né, na nossa vida. A gente precisa, assim, né, a gente precisa precisar estar vivo. A gente precisa do outro, né? Sozinho ninguém dá conta. Mas jogar todas as fichas num único pilar e se apoiar num único pilar é imprudente, para dizer o mínimo. E a gente já usou, já definiu isso de maneiras mais severas. É prejudicial, é causa de sofrimento para ti, para o outro. Nas pessoas que sempre quando eu me deparo com um caso desse, das pessoas que eu ajudo, que me procuram, sempre tem que ter esse cuidado. É uma coisa que a pessoa não percebe. Mas assim que tu fala, a pessoa começa a perceber que essa questão da reconstrução que a gente estava falando, né? O Felipe Figueiredo disse que não tem botão de reset na história. Não sei se tu já ouviu essa. Já. Na história, de modo geral, assim, na história do mundo, não tem botão de reset. Então, as coisas que estão acontecendo hoje são reflexo de eventos passados da história, de eventos importantes que aconteceram no passado. Se a gente reduzir esse conceito à nossa história do nosso tempo de vida, já se aplica o mesmo conceito. Não tem botão de reset na história, né? Se tu entrou num relacionamento e esse relacionamento te causou mudanças, quando você sair, não dá pra resetar e voltar, não tem um checkpoint, né, que tu pode voltar pro ponto onde tu tava solteiro e continuar a partir dali, né? Então tu tem que reconstruir o que tu era. Não dá pra resetar, mas dá pra reconstruir e retomar o que tu tinha dos teus valores, dos teus conceitos, de quem tu é de verdade na essência, né? O que tu era antes disso tudo acontecer, né? E tu pode resgatar isso dessa vez com mais sabedoria, porque agora tu já passou por uma experiência, tu já aprendeu, né? Tu já tem outra vivência, tu não precisa resetar. Essa é a parte boa de não ter o botão de reset na tua história. Tu inevitavelmente aprendeu alguma coisa, né? Pode ter até aprendido coisas ruins, que não era pra ter aprendido, mas alguma coisa tu aprendeu, né? E aí a gente começa esse processo de reconstrução da identidade da pessoa e tal, né? E já é uma reconstrução já com uma página em branco, né? Como eu falei em algum cast anterior, eu já comentei disso aí, né? Tu virou uma página da tua vida e quando tu virou, tu tem uma página em branco do outro lado. E ali tu pode escrever o que tu quiser. Tu pode deixar todos os erros como um aprendizado no futuro. O passado é importante sim, mas tu não pode dar tanto foco para isso, né? O passado serve só de aprendizado.
E agora tu tem que pegar esse aprendizado e escrever uma história toda nova nessa folha em branco, né? Reconstruindo tudo isso aí que tu não quer pra tua vida, né? Dali pra frente. Reconstruindo o que tu tinha e eliminando o que tu não quer da tua vida. A gente falou dos pilares e aí a gente pode deixar esse conceito um pouquinho mais claro e já ver o que a gente pode fazer a respeito disso. Imagina, por exemplo, uma mesa. Né? Uma mesa bem grande, uma mesa da casa de jantar. Você tem várias pernas que sustentam ela. Se ela for muito comprida, ela tem que ter pernas no meio também. Imagina uma mesa bem comprida da casa de banquete. Né? E se ela tem, vamos dizer, 8 pernas. E aí ela perde uma perna. Essa mesa ela não cai, porque ela tem vários pontos de sustentação. Considerando que é uma mesa só, né? Ela tem vários pontos de sustentação. Mas só se uma mesa tem 3 pernas, se ela é um tripézinho, e ela perde uma perna, se uma perna quebra, ela cai. E o conceito é meio esse, né? Uma dica que a gente pode dar é você distribuir a sua atenção, e a sua atenção que eu digo é a sua energia, o seu tempo ao longo do dia, ao longo da semana, do mês, distribui entre várias coisas. Você dá um pouco de atenção para o teu lado profissional, para a sua carreira, você dá um pouco de atenção para o seu lado financeiro, para o seu planejamento, você dá um pouco de atenção para o seu lado intelectual, o tanto que você se aprimora, você escuta esse podcast, você vê vídeos, você faz cursos, você lê, você divide um pouco a sua atenção em saúde, você faz seus exercícios, se você precisa de remédios, você toma seus remédios direitinho, divide um pouco da tua atenção para a tua vida social, para os teus amigos, para pessoas que te fazem bem, e isso eu tô falando dos teus amigos, não os amigos do teu cônjuge, os teus amigos mesmo, pessoas que te fazem bem. Se você tem filhos, dê um pouco de atenção para os teus filhos, vai dividindo em várias áreas, assim, dê um pouco de atenção para o teu cônjuge, alimente essa relação, como eu falei, como se fosse uma plantinha, você consegue ir trabalhando essa relação, alimentando ela, para que ela se mantenha saudável, para os seus pais, se você ainda os tem, dê atenção a eles, para o teu lado espiritual, para a tua religião, para o teu lado emocional. Por exemplo, se você ouve esse podcast, você provavelmente está interessado em melhorar a sua vida emocional, né? a sua inteligência emocional. Isso é um passo muito bom. O interesse é o primeiro passo, né? Você tem que ter interesse em alguma coisa para correr atrás. Isso é muito bom. Então pega esses exemplos que eu falei e distribui a tua atenção entre eles. E aí você tem várias pernas na mesa para sustentar o teu emocional. Se tu, por exemplo, termina um relacionamento, como a gente falou, você tem outros pontos de atenção. Tua vida não desmorona por inteiro porque tu perdeu uma dessas pernas. Se você ficar doente, né, você pode se recuperar, mas você tem outros pontos de atenção. Tu não desmorona porque tu perdeu uma saúde porque tu ficou doente, ou porque tu perdeu um cônjuge, ou porque tu perdeu o teu emprego, né? Não que tu vá desistir de nada disso, né? Você tem que correr atrás, tem que fazer o que é melhor pra ti, mas tu consegue meio que se sustentar emocionalmente. A princípio, assim, o primeiro passo é tu distribuir a tua atenção entre esses pontos todos, né? Com certeza, André. Eu acho que tem muito a ver, assim, o segredo, né, um dos segredos para a gente conseguir lidar bem com a nossa carência não se achar autossuficiente por completo, né? Porque não está ao nosso alcance a gente, sabe, a plenitude, a gente viver a vida inteira sozinho. Seria uma vida de muita solidão. A gente, né, precisa dos nossos pilares, mas que esses pilares sejam vários, que eles sejam flexíveis, que a gente permita que eles mudem, que os nossos interesses, que as nossas paixões, que as nossas afinidades se transformem ao longo da vida, né? E até, sabe, por nós e pelos outros, né? E ao mesmo tempo que a gente consiga ter o nosso momento de limpeza. A gente estava falando sobre essa coisa importante, né, da gente se desmisturar, sabe? Tem momentos em que é bom a gente se desmisturar um pouco. Tem horas em que é bom a gente estar apaixonado, imerso, né, nas experiências, nas vivências com pessoas, nos relacionamentos, e estar ali vivendo plenamente, né? Mas tem horas que é legal a gente estar no nosso canto e ter o nosso momento. E respeitar o momento do outro de solitude. Solitude é muito diferente de solidão. Solitude é um tempo de respiro, de contato consigo mesmo, de autoconhecimento. Solidão é o que a gente sente
quando a gente precisa do outro e o outro não tá ali. Que tipo de pessoa você quer se relacionar que não é essa pessoa que você é, sabe? Né? Então, é por aí, né, a questão da carência. O que você procura na outra pessoa se você não faz e não pratica? Em boa parte, nós somos os nossos atos, nós somos aquilo que a gente faz, vive, conhece, contata. Cara, se você não tá fazendo as coisas que você gosta e não tá, né, vivendo as experiências que você quer viver, como é que você vai exigir do outro que ele te ofereça experiências? É pensar nisso, assim. E aí, claro, a partir desta célula inicial que é você mesmo, aí você se prolifera, você se abre, né? E aí expande o teu mundo para todos os teus pilares. Eu acho que se a gente entende esse movimento de que começa pela nossa autossuficiência, mesmo na incompletude, do jeito que a gente é. Perfeito ninguém vai ser. A gente, né? Enquanto a gente aspira em crescer, melhorar, se desenvolver, enquanto a gente vive nessa jornada, a gente tá de boa com o que tem hoje. Né? O que tem para hoje é isso aqui. Esse sou eu hoje. E se você faz essa autorreflexão e não tá contente, e eu não digo, talvez eu nem digo assim com, sabe, com o teu corpo, com os teus hábitos. A gente às vezes tem, né, hábitos, poxa, eu tô precisando fazer exercício, tô precisando diminuir o doce, tô precisando, né, cuidar melhor da minha vida financeira. Tudo bem, isso são coisas que a gente pode encontrar de problemas em nós mesmos e mudar. Agora, né, assim, tudo bem. Eu para amanhã, pro dia de amanhã, eu posso ser... Hoje, o que eu sou é isso. E aceitar, respirar dentro dessa essência de ser, né? E viver a plenitude, a gente chama isso de uma plenitude imanente, não é uma plenitude transcendente. Ela não transcende aquilo que é na realidade. Ela é o que é. As coisas são o que elas são. Hoje você vive do jeito que você vive, você é do jeito que você é, e você tem o corpo que você tem, né? Mudar isso, transformar, é um segundo passo. E procurar isso no outro também é um segundo, até um terceiro passo. O primeiro deles começa contigo. Eu acho que por mim, não sei quanto a ti, André, mas por mim a gente termina com essa reflexão. Lança braba e sai fora, né? Lança braba e sai correndo. E mic drop, né? Drop mic, solta o microfone. Né? Bem nessa. Então tá bom, fica aí essa reflexão para quem tá acompanhando a gente aí, né? A gente então encerra por aqui, deixa a braba aí para vocês ficarem pensando. Você acompanha a gente lá no nosso Instagram. O nosso Instagram é @mundointernopodcast. Tudo junto, @mundointernopodcast. Se precisar de ajuda, pode conversar com a gente por lá pelo nosso perfil. Mas você também encontra a gente nos nossos perfis pessoais, né? O meu perfil pessoal é @souandrevieira. Eu sou o André Vieira e você me encontra lá em @souandrevieira. O meu perfil pessoal é @FabioHMBogo e estou à disposição, às vezes, fazer esse movimento que a gente, né, citou e descreveu aqui no cast, é um pouco complicado e não tem problema ter alguém segurando a nossa mão, ajudando a gente, conversando, né, a sair desse processo, a construir novos vínculos que dissolvam, né, essa dependência, essa carência num único objeto que a gente deposita numa única coisa. Às vezes a gente sair dessa situação requer uma ajudinha. E para isso, eu e o André, com certeza, estamos aqui, disponíveis para conversar com vocês. Entre em contato com a gente também para dar o feedback sobre o que vocês estão achando do cast, sobre sugestões de pautas que vocês querem ouvir. Estamos aí de ouvidos abertos, beleza? Tchau, gente. Até semana que vem. Obrigado por terem escutado. Maravilha. Então tá bom. Obrigado a quem ouviu até aqui e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!